Graça e paz, tudo bem com você? Bom, nós vamos dar sequência na nossa leitura e hoje nós vamos finalizar o livro de Jó. Que grande bênção! Passamos por esse livro e aprendemos tanto com ele, né? Bom, para recapitular e para fechar aqui, né, a história de Jó, esse grande homem de Deus, nós vamos voltar lá no capítulo 1, vamos ler alguns versículos para que a gente possa finalizar e entender bem a história de Jó, amém? Então, abra sua Bíblia aí comigo. Em Jó, capítulo 1, nós vamos ler do 1 ao 5, depois capítulo 1, do 13 ao 22 e capítulo 2, do 7 ao 10. E aí nós vamos ler os versículos finais para concluir essa leitura tão abençoada que fizemos aqui durante um bom tempo, né? Aprendemos muito sobre esse grande homem de Deus. E hoje nós temos por tema aqui vida restaurada, que é o que nós vamos ver na vida de Jó, amém? Capítulo 1 de Jó, do 1 ao 5. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Também tinha muitíssima gente a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos do Oriente. 4. Os filhos dele iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Versículo 5. Quando se encerrava um ciclo de banquetes, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois Jó pensava assim: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Jó fazia isso continuamente. Agora nós vamos lá para o versículo 13, que vai falar sobre as perdas que Jó teve. Satanás põe sinceridade aí põe em dúvida, né, a sinceridade de Jó. Ele se apresenta ao Senhor e pede, né, para que o Senhor deixasse ele tocar em Jó, né, e Deus permite com um certo limite, né, ele deixa, mas com limite. E aí no versículo 13, versículo 13, um dia, quando os filhos e as filhas de Jó comiam e bebiam vinho na casa do seu irmão mais velho, veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois estavam lavrando e as jumentas estavam pastando junto a eles. De repente, os sabeus os atacaram e levaram tudo. Mataram os servos a fio de espada. Só eu consegui escapar para lhe trazer a notícia. Enquanto este ainda falava, veio outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos, destruindo todos eles. Só eu consegui escapar para lhe trazer a notícia. Enquanto este ainda falava, veio outro mensageiro e disse: os caldeus se dividiram em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram os servos a fio de espada. Só eu consegui escapar para lhe trazer a notícia. Também este ainda falava quando o outro disse: os seus filhos e suas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. De repente, eis que se levantou um vento muito forte do lado do deserto e bateu contra os 4 cantos da casa. Ela caiu sobre os jovens e eles morreram. Só eu consegui escapar para lhe trazer a notícia. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a cabeça, prostrou-se em terra e adorou e disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus alguma falta. Então aí acontecem 4 provações, né? Primeiro, sabeus, saqueadores de Sabá, que vêm e roubam, né, ali as coisas que Jó tinha, né? Algumas das coisas que Jó tinha. Depois veio o fogo de Deus. Depois vieram os caldeus e depois um vento muito forte. Nesses 4 acontecimentos seguidos, sempre sobra alguém para vir contar a Jó o que aconteceu, né? E aí nesse monte de notícias tristes, Jó perde tudo. Não só os bens que ele tinha, mas também os seus filhos. Ele tinha 10 filhos e todos morrem nesses 4 episódios, né, que aconteceram. Depois no capítulo 2, versículo 7 ao 10, novamente Satanás se apresenta ao Senhor e fala novamente sobre Jó, e aí ele fala que Deus é como se Deus o colocasse dentro de uma bolha e o guardasse, por isso que ele ainda não tinha blasfemado contra o Senhor. E aí no capítulo 2, versículo 7, então Satanás saiu da presença do Senhor e feriu Jó com tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Então até então Jó tinha perdido tudo. Agora ele é atingido em sua saúde também, e tumores aparecem no corpo dele, né? Jó, sentado em cinza, pegou um caco de barro para com ele raspar as feridas. Então a mulher dele vem naquela cena, né? Eles já tinham perdido tudo. Como eu disse aqui, eu também falei um pouco na época, quando a gente leu essa parte, também falei um pouco sobre a instabilidade emocional dessa esposa, né? Assim como Jó perdeu 10 filhos, ela também perdeu. Ela tinha uma vida financeira muito boa, do nada eles perderam tudo. Então ela também estava enfrentando um momento difícil. E ela vendo esse homem cheio de tumores malignos, se coçando com um caco de barro, né? Ela diz para ele no versículo 9: você ainda conserva sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. E a resposta de Jó foi: você fala como uma doida. Temos recebido de Deus o bem, por que não receberemos também o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. E aí eu expliquei aqui, né, que esse doida, não doida de maluca, mas doida no sentido de insensata, né, de longe de Deus, né? Nesse sentido que essa fala se apresenta. E agora nós vamos lá para o último trecho, né, da nossa leitura. Lá no capítulo 42, nós vamos ler lá os versículos do 10 ao 17, finalizando assim a nossa leitura, tá bem? Versículo 10, capítulo 42 de Jó, versículo 10. O Senhor restaurou a sorte de Jó, quando este orou por seus amigos. No vídeo anterior aí, né, nós tínhamos por tema aqui a oração de um amigo, né, que fala que Deus manda os amigos procurarem a Jó, porque este oraria por eles e eles seriam curados, e Deus ouviria a oração deles, né, a oração dele.
E aí o Senhor restaurou a sorte de Jó quando este orou por seus amigos. Amigos esse que ele passou aí um bom tempo de debate ali, né, falando sobre as coisas que ele passou. E o Senhor lhe deu o dobro de tudo que tinha antes. Então vieram a ele todos os seus irmãos, todas as suas irmãs, e todos os que haviam conhecido antes, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram por todo o mal que o Senhor tinha enviado sobre ele. E cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Esse dinheiro, provavelmente, são peças de prata. Naquela época ainda não tinha dinheiro, né? Assim, papel, moeda, né? Então, provavelmente são peças de prata. Versículo 12. O Senhor abençoou o último estado de Jó mais do que o primeiro. Ele veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. A primeira filha deu o nome de Gemina, a segunda chamou Késia e a terceira Queren Apuk. Em toda aquela terra não havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre os seus irmãos. Depois disso, Jó viveu mais 140 anos e viu seus filhos e os filhos de seus filhos até a 4ª geração. E assim Jó morreu, após uma longa velhice. Bom, como nós aprendemos, né, sobre esse grande homem de Deus que foi Jó, né? E após o período de sofrimento e perda que Jó enfrentou, né? Aí no versículo 10 mostra a restauração da vida dele. A perda de sua família, riqueza e saúde, porque foi tudo isso que mexeu com ele, né? Ele perdeu todos os seus bens, perdeu a sua família porque ele perdeu seus 10 filhos e também foi atacado em sua saúde, com tumores malignos. E aí em algum outro dia que a gente falou aqui, nós falamos de todos os sintomas que esse homem sentiu, né? Foi uma provação severa que colocou em questão a sua fé e a sua confiança em Deus. No entanto, depois de passar por esse período difícil, Jó chegou a um lugar de arrependimento e restauração. Então, por que eu fiz questão de ler, né, o capítulo 1 e depois o final, né? Lá no capítulo 1, Jó tinha 7 filhos e 3 filhas. Jó tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. No capítulo 1, nós vemos um pai autossuficiente. Falamos sobre isso aí no vídeo anterior, né? Oferecendo sacrifícios por seus filhos. Seus filhos faziam festas, faziam banquetes, e toda vez que acabavam esses banquetes, Jó ia lá e oferecia sacrifícios por seus filhos. E aí nós vemos um pai meio que omisso, meio que autossuficiente. Eu posso fazer tudo pelos meus filhos. E aí nós vemos ele meio que cobrindo o pecado dos seus filhos, né? No lugar de ensiná-los a não fazer as coisas de forma errada, ele meio que encobre esse erro desses filhos, né? Se a gente parar pra analisar bem, é isso que acontecia, né? Ele, com medo deles terem pecado contra Deus, ele ia lá e oferecia sacrifícios para purificá-los, né? E será que não seria melhor ele ter ensinado o caminho certo a eles, né? Enfim. Lá no capítulo 42 que nós lemos agora, nós vemos esse homem sendo restituído por Deus. Aqui fala sobre restaurar a sorte, né? Que Deus restaurou a sorte de Jó. Então nós vemos aí que ele foi restituído. E aí, qual foi a restituição? Ele teve mais 7 filhos e 3 filhas, que foi exatamente o que ele perdeu naquela época, né? Ele tinha 7 filhos e 3 filhas. E aí dobram-se os bens que ele tinha. Então no capítulo 1 nós vemos que ele tinha 7.000 ovelhas. Lá no capítulo 42 ele tinha 14.000 ovelhas, o dobro. Lá no capítulo 1, ele tinha 3.000 camelos. No capítulo 42, 6.000 camelos. O dobro também. Lá no capítulo 1, 500 juntas de boi. No capítulo 42, 1.000 juntas de boi. No capítulo 1, 500 jumentas. E no capítulo 42, 1.000 jumentas. Tá, e o que isso significa? Isso significa que Deus faz da forma que Ele quer. Ele é soberano, temos que ter essa plena convicção, né? Deus não é um Deus de dar em dobro, ou um Deus que faz com uma receita correta, com uma receita certa, digamos assim, né? Deus não tem um jeito certo de fazer tudo sempre igual. Não tem uma linha, né? Para que Deus estabeleça ali, vou fazer assim para todo mundo. Não é assim que acontece. Porém, Deus é um Deus maravilhoso e abundante em nos abençoar, né? À medida que aquilo que Jó perdeu, Ele deu o dobro para ele. E aí nós vemos, né? Como que Deus faz para nos amadurecer, né? No caso de Jó, Jó viveu, lá no capítulo 42, uma longa velhice. Ele viu até a 4ª geração de seus filhos, né? Então, olha o amadurecimento desse homem. No primeiro, nós vemos um pai ali meio que omisso, autossuficiente, que estava cobrindo o pecado dos seus filhos. Com medo deles pecarem, ele oferecia holocaustos em nome deles para que, se eles tivessem feito algo contra Deus, que eles fossem purificados. Na outra, né, lá no capítulo 42, nós vemos um homem que envelheceu muito, viveu uma boa velhice e viu até a 4ª geração dos seus filhos. Olha que amadurecimento, né? Que coisa tremenda. Quando nós entregamos verdadeiramente o controle na mão de Deus, nós vivemos em paz, né? Nós temos paz quando nós confiamos plenamente no Senhor. Esse homem viveu uma velhice em paz. Ele não precisava ficar ali correndo atrás dos seus filhos, entregando ofertas em favor deles, porque acho que verdadeiramente ele entendeu o que era ensinar os filhos o caminho do Senhor, né? Nós podemos pensar por esse lado também. Ele realmente entendeu o que é confiar em Deus e que tudo está na mão dele e que nós não temos o controle de nada. Quando nós entregamos verdadeiramente o controle na mão de Deus, nós temos paz em nosso coração. Deus se importa com seus filhos e deseja nos abençoar abundantemente. Nós temos que ter essa certeza. Deus quer nos abençoar. Deus não fica feliz com a nossa escassez. Deus não fica feliz com a nossa falta de recurso. Deus quer nos abençoar. Está no plano de Deus nos abençoar.
A perda de Jó ficou bem claro que não foi resultado de nenhum pecado pessoal, mas era parte do plano soberano de Deus. Muitas vezes, para nos amadurecer, Deus vai precisar tirar coisas e pessoas de perto. E isso não se trata de um pai mau, pelo contrário. Ele é um Deus bondoso que nos ensina a ser melhores. Nós temos um exemplo claro aí no versículo 11, né? Então vieram a eles todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e os que haviam o conhecido antes. Até então, não tinha aparecido nenhum parente de Jó, não sei, os seus filhos e a sua esposa, né? E aí nós vemos a primeira menção dos parentes de Jó. A presença de amigos e familiares em momentos difíceis pode ser um reflexo do amor de Deus em nossas vidas e contribui para a nossa restauração emocional e social. Porém, né, durante todo o processo que Jó passou, ele não passou isso perto dos seus parentes, ele passou isso afastado dos seus parentes. Você já passou por alguma situação em que todos sumiram? Em que você se viu sozinho, no meio de uma situação muito complicada? Pare e pense. Pode ser Deus te provando para que você amadureça. De repente, do lado dessas pessoas, você não vai ter força para lutar. Você vai se apoiar nessas pessoas e Deus tira. Quando ele achar que está sendo demais, ele tira. E que bom que ele tira, porque nós precisamos crescer em Deus. E senão, porque senão nós ficamos ali como crianças, né, no colo de Deus o tempo todo, dependendo de alguém. E essa dependência emocional é muito ruim para o nosso crescimento, né? Então, se você está se vendo nesse momento vazio, sozinho, sem ninguém ao seu lado, confie em Deus com todas as suas forças. Ele pode te tirar dessa situação. Deus tem poder de transformar nossa tristeza em alegria e nos dar uma nova esperança. Assim foi na vida de Jó. A vida de Jó estava tranquila, ele tinha tudo o que ele precisava. E aí, Deus fez uma reviravolta. Deus permitiu que ele perdesse tudo, porque o que ele não podia perder, que era o mais precioso, era a presença do Senhor na vida dele. E que bom que ele conseguiu, né? Que ele conseguiu enxergar isso. Nada pode ser feito sem o Senhor, né? E ele fala, né? Bem sei que tudo podes e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Que tremendo isso, né? Quando a gente olha para toda essa história de Jó, a gente passa a entender esse versículo. A nossa dependência tem que estar em Deus. Se nós não confiarmos plenamente nesse Deus, nós nada podemos fazer. O livro de Jó nos ensina que devemos ser fiel a Deus em toda e qualquer situação. Deus sempre tem um plano para a nossa vida. Muitas vezes as provações servem para amadurecer nossa fé e nos ajudar a confiar plenamente em Deus. Não importa qual seja a situação difícil que você esteja enfrentando hoje, Deus pode te tirar dela. Na verdade, só Deus pode te tirar dela. Que hoje você tenha esse despertar na sua vida, né? Que nós possamos, né? Despertar, né? Que somente Ele pode. E que se Ele pode, nós também conseguimos. Nos agarrando nele, confiando e crendo que o Senhor pode. E Ele vai nos tirar dessa situação. Creia e confie nos planos de Deus. E tenha, assim como Jó, a sua vida restaurada. Oro para que esse livro, né, essa história tão impactante desse grande homem de Deus, possa falar no seu coração. Que você possa passar por experiências ruins sim, mas grudado no Senhor, confiando que Ele é poderoso para nos tirar de toda e qualquer situação difícil. Que Deus abençoe seu dia. E assim finalizamos o nosso livro de Jó. E amanhã continuamos aqui a nossa leitura, voltaremos lá para Gênesis, onde a gente parou. E vamos dar sequência na leitura da palavra para a glória do Senhor. Que Deus te abençoe e que você tenha um dia muito produtivo, uma semana cheia da presença de Deus. Em nome de Jesus. Deus abençoe e até o próximo.